Você já parou para pensar por que certas leis e políticas parecem sempre favorecer grandes corporações? Não é por acaso. O que você vai descobrir agora pode mudar sua perspectiva sobre a política e a economia. Prepare-se para uma revelação chocante sobre como os lobbies corporativos estão manipulando as decisões políticas e econômicas, e como isso afeta diretamente a sua vida. Este é um olhar profundo e revelador sobre o poder oculto que molda o mundo ao seu redor. Lobbies corporativos são uma força poderosa e frequentemente oculta que influencia o curso das decisões políticas e econômicas. Eles são grupos de interesse que representam grandes empresas e corporações, e sua influência é mais abrangente e impactante do que muitos imaginam. Neste vídeo, vamos explorar a fundo como esses lobbies operam, os métodos que utilizam e as consequências devastadoras de seu poder. 1. O que são lobbies corporativos? Lobbies corporativos são grupos ou organizações que têm como objetivo influenciar a política e a legislação para atender aos interesses de grandes empresas. Esses grupos operam de forma estratégica para garantir que as decisões governamentais e legislativas favoreçam suas agendas corporativas. Definição e função: lobbies corporativos atuam como intermediários entre as empresas e os legisladores. Eles têm o objetivo de moldar políticas públicas, leis e regulamentações para beneficiar suas corporações clientes. Estratégias e métodos: os lobbies utilizam uma variedade de estratégias, incluindo financiamento de campanhas, reuniões com políticos, e até mesmo a elaboração de políticas e leis em colaboração com legisladores. 2. Casos históricos de influência. Para entender a magnitude da influência dos lobbies corporativos, é crucial examinar casos históricos em que essa influência foi decisiva. Vamos explorar exemplos de como a intervenção dos lobbies moldou a política e a economia global. Exemplo 1. A indústria do tabaco. Contexto: a indústria do tabaco é um dos exemplos mais claros de como o lobby pode influenciar a saúde pública e a legislação. Manipulação e influência. Documentos internos da indústria revelaram que as empresas de tabaco financiavam pesquisas para minimizar os riscos do tabagismo e influenciar a opinião pública. Além disso, os lobbies atuaram fortemente para adiar a implementação de políticas de saúde pública mais rigorosas. Consequências: essa influência contribuiu para a proliferação do tabagismo e resultou em milhões de mortes evitáveis, mostrando como o poder do lobby pode ter consequências devastadoras para a saúde pública. Exemplo 2. A crise financeira de 2008. Contexto: a crise financeira global de 2008 foi exacerbada por decisões políticas influenciadas por lobbies corporativos do setor financeiro. Lobby financeiro: bancos e instituições financeiras pressionaram por regulamentações mais brandas, o que facilitou práticas de risco que levaram ao colapso financeiro. Impacto: a crise resultou em uma recessão global, afetando milhões de pessoas e evidenciando como a influência dos lobbies pode ter efeitos devastadores na economia mundial. 3. Mecanismos de influência. Os lobbies corporativos utilizam uma série de estratégias sofisticadas para exercer sua influência sobre a política e a economia. Campanhas de contribuição e financiamento. Doações a políticos. Lobbies frequentemente financiam campanhas eleitorais de candidatos que apoiam suas agendas. Esse financiamento cria uma relação de dependência entre os políticos e os lobistas, garantindo que os interesses corporativos sejam priorizados. Super PACS. Nos Estados Unidos, Super PACS podem arrecadar e gastar grandes quantias de dinheiro para apoiar candidatos e influenciar as eleições, amplificando o poder dos lobbies corporativos. Portas giratórias. Exemplos de troca de favores. Ex-políticos e funcionários públicos frequentemente se tornam lobistas ou consultores em empresas privadas. Esse fenômeno, conhecido como porta giratória, permite que interesses corporativos continuem a exercer influência mesmo após a saída de seus aliados do governo. Impacto: a troca de favores perpetua a influência corporativa e reduz a transparência no processo de tomada de decisões. Influência na mídia. Campanhas de relações públicas. Lobbies corporativos utilizam campanhas de relações públicas para moldar a opinião pública e criar uma narrativa favorável às suas agendas. Eles investem em publicidade e produzem conteúdo que promove seus interesses. Manipulação da mídia.
Através de financiamentos e campanhas publicitárias, lobbies podem controlar a narrativa e influenciar a percepção pública sobre questões políticas e econômicas, distorcendo a realidade e protegendo seus interesses. 4. Impactos econômicos e sociais. A influência dos lobbies corporativos tem repercussões profundas na economia e na sociedade. Desigualdades econômicas. Benefícios desiguais. Políticas influenciadas por lobbies frequentemente favorecem grandes empresas em detrimento de pequenas empresas e do interesse público. Isso contribui para a concentração de riqueza e o aumento das desigualdades econômicas. Políticas desfavoráveis. As decisões políticas que favorecem grandes corporações podem levar a regulamentações mais brandas e menos proteção para trabalhadores e consumidores, exacerbando as desigualdades econômicas. Perda de confiança nas instituições. Corrupção e falta de transparência. A influência dos lobbies pode resultar em práticas corruptas e falta de transparência do governo, reduzindo a confiança pública nas instituições e no processo democrático. Desafios para a democracia. A concentração de poder nas mãos de poucos interesses corporativos ameaça a eficácia da democracia e a capacidade dos cidadãos de influenciar as políticas que afetam suas vidas. 5. Exemplos e provas. Legislação secreta. Elaboração de políticas. Lobbies frequentemente redigem propostas de lei e regulamentações que são apresentadas aos legisladores como políticas públicas normais. Esses documentos muitas vezes ocultam os verdadeiros interesses corporativos por trás deles. Falta de transparência. A falta de transparência no processo legislativo dificulta a identificação dos reais beneficiários e a avaliação do impacto das políticas propostas. Influência sobre decisores. Pressão direta. Lobbies frequentemente utilizam estratégias de pressão direta sobre decisores políticos, incluindo reuniões privadas, eventos de arrecadação de fundos e consultas influentes. Benefícios pessoais. Em alguns casos, os lobbies oferecem benefícios pessoais, como empregos futuros ou contratos lucrativos, para garantir que suas demandas sejam atendidas. Os lobbies corporativos exercem uma influência poderosa e muitas vezes oculta nas decisões políticas e econômicas. Suas táticas podem levar a políticas que priorizam interesses corporativos em detrimento do bem-estar público, resultando em desigualdades econômicas, falta de transparência e uma crise de confiança nas instituições governamentais. É fundamental estar ciente dessas práticas e exigir maior transparência e responsabilidade das instituições que governam nossas vidas. Se você achou esta análise reveladora, não deixe de conferir nosso vídeo anterior sobre a censura e o controle da informação. Descubra como a liberdade de expressão está sendo ameaçada e o que você pode fazer para se proteger.